Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais um momento gracioso em que estamos aqui para estudar mais um assunto da nossa escola bíblica dominical. Lição de número 12 com o seguinte tema: a conduta do crente em relação à família. O texto áureo está em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 31. Leia comigo, por gentileza. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. A verdade prática assim nos diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A leitura diária, mais uma vez reitero, que utilize cada versículo diários desta leitura, empregue em seu culto doméstico durante esse período de pandemia, e eu sei que durante a semana, você estudando e utilizando como tema de culto, Deus estará abençoando a sua vida e você melhor compreendendo os assuntos que serão discutidos em nossa escola bíblica. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 21, até o capítulo de número 6, versículo de número 4. Leia comigo, por gentileza. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Capítulo número 6, Efésios, versículos 1 ao 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-o na doutrina e admoestação do Senhor. Neste exato momento, estaremos apresentando para você o objetivo geral e os objetivos específicos. Também acompanhe, por gentileza. Objetivo geral: mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Objetivos específicos: primeiro, refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Segundo, demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. E terceiro objetivo específico, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Que Deus continue abençoando a sua vida e que você tenha agora um excelente e breve subsídio. Meus amados irmãos, antes de iniciar a aula, eu quero deixar bem claro aqui que a minha pretensão é trabalhar com algumas palavras explicando a etimologia e também o significado das mesmas.
Logo em seguida, eu estarei em forma de pontuação apresentando aqui para vocês algumas responsabilidades do homem e da mulher e também do filho no seu papel familiar. Queridos, que você tenha esse excelente subsídio em tuas mãos. Que Deus te abençoe grandemente e que você possa tirar proveito desse brevíssimo subsídio que eu estaria apresentando no dia de hoje. Meus amados irmãos, para início de argumentação, eu quero fazer a leitura de alguns versículos dentro do texto da leitura bíblica em classe e trazer aqui algumas palavras explicando-as tanto a etimologia como o significado das mesmas. E eu quero começar primeiramente lendo aqui o versículo de número 21, 22 e 24 do capítulo 5 aos Efésios. Observe bem o que é que diz o texto bíblico. O versículo de número 21, 22 e 24. O 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Versículo 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Esses três versículos, todos estão tratando sobre a sujeição da mulher ao seu esposo. A tradução Almeida, Revista e Atualizada, ela traz a palavra submissão. E a palavra submissão, etimologicamente falando, isto é, trabalhando com a palavra em sua origem, em sua construção, esta palavra submissão vem de duas outras palavras. Sub, que quer dizer abaixo, e missão, que tem a ver com tarefa. Então, uma tarefa inferior, literalmente, se interpreta. O que se trata, então, em relação à mulher, ou qual a relação desta palavra submissão para a mulher casada? Na realidade, essa palavra submissão, ela traz o sentido específico de uma atitude voluntária, uma disposição para cooperar em uma tarefa. É a responsabilidade de ajudar a levar uma carga. Quando Paulo emprega esta palavra, seja na tradução Almeida Revista Corrigida ou Atualizada, sujeição ou submissão, Paulo a traz pensando em uma outra palavra que está contida lá em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 18 do Gênesis, quando a Bíblia nos diz que Deus, após ter criado Adão, colocado no Jardim do Éden, e o mesmo estando no Jardim do Éden, nomeando os animais, a Bíblia diz que Deus olha dos céus. Então Deus diz da seguinte forma: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Então esta palavra sujeição, submissão, tem a ver com especificamente com a palavra de Gênesis 2:18, que é auxiliadora. Portanto, submissão aqui traduz-se como uma cooperação feminina na liderança masculina. O papel da mulher em cooperar, ajudar e auxiliar o seu esposo na liderança familiar. Nada tem a ver com o sentido de escravidão, subserviência, mas uma cooperação livre, espontânea, uma disposição que parte de uma decisão pessoal das esposas para ajudar os seus esposos nas tarefas tanto familiares como também nas tarefas diárias que pertencem a uma família. Bem, a Bíblia também vai falar no capítulo de número 5 uma outra palavra que eu quero também interpretar aqui com vocês. É a palavra reverenciar, que está em Efésios capítulo de número 5, versículo de número 33, que assim Paulo descreve em relação ao papel da mulher. Não obstante vós, cada um por si mesmo, também ame a sua própria esposa como a si mesmo. E a esposa reverencie o marido. A palavra aqui, reverenciar, no grego,
traz a ideia de pobeu. Essa é a palavra para reverenciar no grego, pobeu. E esta palavra pobeu, ela é utilizada para respeito, bom tratamento, deferência. Não se traz uma ideia de uma veneração, não se traz uma ideia de uma idolatria, não se traz a ideia de ela olhar para o esposo como sendo o tudo na sua vida, porque toda a construção de Paulo é sujeitai-vos ao esposo como ao Senhor. Então demonstra que a submissão da mulher é baseada no fato de ela ter uma relação primeiramente com Cristo e posteriormente com seu esposo. Ela o faz por temor a Deus e ela o faz por amor ao seu esposo. Ela o faz de forma livre e espontânea e ela o faz para beneficiar ao seu esposo. Então, a palavra reverência justamente traz esta ideia de uma mulher que por si só ela decide a respeitar, a amar e tratar com todo respeito ao seu esposo. Para fundamentar a minha fala a respeito da submissão da mulher como sendo algo pessoal, voluntário, uma disposição interior que ela tem diante de Deus, eu quero ler aqui 1 Pedro, capítulo de número 3, versículos do 1 ao 2. Observe o que aqui Pedro aqui nos diz. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então observe que Pedro está tratando aqui para as esposas cristãs cujo marido não seja. Aqui diz que ela deve submissão ao seu esposo por ser uma cristã e por ser uma mulher que tem um comportamento baseado no temor a Deus. Que esse temor aqui não é temor ao homem, mas o temor a Deus, o respeito de pecar contra Deus. Ela conhecendo o padrão bíblico e do papel que Deus colocou sobre a responsabilidade dela como esposa, se ela tem este temor, será fácil para ela se submeter ao seu esposo, mesmo não crente, por causa do Senhor. E quanto mais ainda o esposo for crente, melhor será para ela a prática de tal submissão. Porque ela terá um esposo que juntamente com ela, juntos estarão num nível espiritual elevado para dar continuidade ao projeto de Deus para a sua família. Enquanto que aqui o texto mostra que ela sozinha terá que levar esta carga com o intuito de trazer o seu marido para a salvação na pessoa do Senhor Jesus. E o próprio Paulo também trabalha em 1 Coríntios, capítulo de número 7, a respeito das esposas cristãs, que as mesmas deveriam se proceder de maneira que os seus esposos fossem ganhos sem palavras, apenas pelo procedimento de uma vida santa e santificadora na vida do seu esposo. Meus amados irmãos, após uma introdução que eu acabei de fazer a respeito da etimologia e do significado da palavra sujeitar e reverenciar, eu quero entrar aqui num argumento ainda, dando continuidade a essa introdução. Eu citei aqui Gênesis capítulo 2, versículo de número 18. Mas eu quero citar também Gênesis capítulo 2, versículo de número 24. Observe aqui, porque eu vou estar trabalhando numa abordagem em forma de pontuação, colocando alguns pontos aqui para que possamos observar. Primeiro ponto. Adão, logo após ter recebido a Eva como a sua esposa no jardim do Éden, quando mesmo sentia a necessidade de se ter uma adjutora, a Bíblia diz que Deus, da costela do homem, concede-lhe uma esposa. Ao recebê-la, ele diz a seguinte frase: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 24. Esta mesma citação de Adão
foi reiterada cá por Paulo no capítulo 5, versículo de número 31 de Efésios. Mas observe, a ideia de Paulo aqui não é apresentar Adão e Eva como um casal padrão para os padrões atuais dentro do cristianismo da relação entre marido e mulher. O que Paulo está fazendo aqui é pegando uma palavra divina que fala a respeito da unidade familiar. Aqui ele entende, no caso Adão, entende que se a mulher sai da costela dele e Deus a constrói, a faz, a forma e a traz para ele, ele entende que a mulher é um complemento de si mesmo, ao ponto de dizer, não são dois, mas uma só carne. Esta mesma ideia reiterada por Paulo também fala dentro da perspectiva da unidade, porque sempre foi o propósito original de Deus que marido e mulher vivessem e convivessem numa relação harmoniosa, pensando por igual, amando-se e entendendo como se os dois fossem uma simbiose, uma união de dois corpos para a formação de um só corpo. Esta é a ideia no entendimento e na compreensão destas duas passagens. Observe que aqui em Gênesis e cá em Efésios capítulo 5, versículo de número 31, esses dois textos provam esta unidade. Mas como eu disse, a citação de Paulo não é para tomar os nossos primeiros pais, Adão e Eva, como modelo de família a ser seguido. Existe um padrão estabelecido por Deus desde tempos antigos. Eu disse aqui que a unidade que dá origem à unidade da igreja é a unidade do Pai e do Filho. Eu citei aqui em João capítulo de número 17, versículo de número 21 e 23, na semana passada, na lição de número 11, mostrando que a unidade existente entre pai e filho deve ser a unidade existente entre os membros da igreja com Deus e, por fim, de Deus com Cristo. E esta mesma unidade ela é reiterada na relação familiar, porque aqui, na continuidade do capítulo de número 4, chegando ao capítulo de número 5, o mesmo princípio de unidade está inserido aí. Em que sentido e onde está inserido então o princípio da unidade que eu acabei de falar? Simplesmente pelo fato de que a Bíblia diz que da mesma forma que Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Da mesma forma que a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres devem estar sujeitas em tudo a seus esposos. Então o princípio da unidade familiar está baseado justamente na unidade de Cristo com a sua igreja. De Cristo com Deus, deu origem à unidade da igreja. De Cristo com a igreja, constitui-se o princípio para a unidade agora familiar. Isto porque cada família individualmente é uma célula que compõe todo o conjunto de salvos que formam a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. E é um ditado popular que o pessoal diz o seguinte: famílias unidas e fortalecidas, igreja crescente e abençoada. E esta é uma verdade bem palpável, presencial, dentro das nossas igrejas. Quando uma família está bem, a igreja vai muito bem. Essa é uma realidade inegável. Bem, mas esta unidade sempre esteve dentro da vontade de Deus. De forma que Deus criou Adão e Eva e estabeleceu que todo e qualquer homem deixaria o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua própria mulher e os dois seriam formados em uma só carne. Sempre foi este o princípio divino da unidade familiar. Vamos verificar aqui que em Malaquias, capítulo de número 2, versículo de número 10, aqui o profeta reitera justamente essa unidade familiar.
E isto aqui dentro de um contexto da deslealdade, da infidelidade conjugal dentro do período do profeta Malaquias. Observe bem, Malaquias 2, versículos 10, depois do 14 a 16. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Versículo de número 14. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Então, observe aqui que o texto vai usar a expressão não fez o Senhor no sentido de unidade proveniente de um casal, um homem e uma mulher. Aí o texto explica, porque ele buscava a descendência que prometera. Isto é, de Adão e Eva surgiram diversas outras famílias, e de outros casais foram surgindo outras famílias. Isto porque a unidade de Deus estabelecida para a família deve ser uma unidade monogâmica. Como assim? Um homem para uma mulher. Isto é, um homem e uma mulher que se formarão em uma só carne. É heterossexual. Sexo masculino e feminino. Um do sexo feminino, do sexo masculino, unindo-se em uma só carne. Esta unidade também é chamada unidade indissolúvel. Por quê? São duas massas diferentes que se unem e formam agora uma nova massa. Isto é, um homem e uma mulher que se unem para formar uma só carne e dar origem agora a filhos. E com isso dá continuidade histórica do projeto divino da unidade familiar. É nesse sentido aqui que Paulo fala de Gênesis capítulo 22, 24, em Efésios capítulo 5, de número 31. E é nesse sentido de unidade que Paulo vai trabalhar justamente na carta aos Efésios, para que todos entendam esses princípios da indissolubilidade, da monogamia, bem como da heterossexualidade existente dentro do casamento. Queridos, para fundamentar aquilo que eu estou falando a respeito da unidade entre marido e mulher, a unidade familiar, eu quero citar um texto bíblico aqui que está em Mateus capítulo de número 19. Houve uma pergunta aqui dos fariseus experimentando Jesus que falaram da seguinte forma: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Mateus 19, versículo 3. Vou estar lendo aqui agora no versículo 4 para você compreender. Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então observe que é uma unidade composta que não deve ser separada. É indissolúvel dentro do propósito divino. Mas o divórcio, tratado aqui dentro justamente desse contexto, Mateus capítulo 19, numa pergunta para experimentar Jesus pelos fariseus, nos trazia justamente a ideia de que o homem poderia separar-se tantas quantas vezes quisesse de suas esposas e casar tantas quantas vezes quisesse com qualquer outra mulher. Então Jesus deixa isso aqui bem claro que não, que aquilo que Deus uniu não se deve separar, porque este é o padrão bíblico, este é o modelo bíblico desde o princípio da criação. Este é um princípio imutável dentro da palavra de Deus que está sendo reiterado cá na era da igreja, na era da graça, em especial com as famílias cristãs. Observe que o propósito de Deus nesta unidade
para constituir filhos, para procriar filhos, para constituir outras famílias, para que estas famílias também pudessem estar em torno do propósito de Deus, porque, como disse Malaquias, Deus buscava uma descendência de adoradores, pessoa que o adorasse em espírito e em verdade, ou de famílias que tivessem em torno dele para o servir como um corpo bem formado e bem unido, consolidado e crescente cada vez mais. É essa a ideia que nós temos visto, temos lido e tem entendido dentro da carta de Paulo aos Efésios. Observe o texto bíblico de Paulo em Efésios, quando Paulo declara no capítulo de número 5, no versículo de número 23, que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 3, essa mesma ideia é reiterada. Mas lá diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Cabeça ali traz a ideia de liderança. Meus amados irmãos, mas observe, se o princípio da unidade existente entre pai e filho é o mesmo princípio que estabelece a unidade entre Cristo e a igreja, e o mesmo princípio de unidade entre Cristo e a igreja deve ser o princípio que vai regulamentar as ações de marido e mulher, porque o marido é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça de todos, e é o padrão a ser seguido em sua relação com a igreja, que é uma extensão, que é o corpo de Cristo. Então, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher nesta unidade? Paulo vai apresentar que, semelhante à forma que Jesus se relaciona com a igreja, assim devem os maridos relacionarem-se com suas esposas. Da mesma forma que a igreja de Cristo relaciona-se com o próprio Cristo, assim as esposas devem relacionar-se com seus esposos. Então, existe um padrão, existe um modelo, existe um paradigma a ser seguido. Aqui eu entendo então que nenhum casal ele é modelo ou padrão a ser seguido. O padrão é o que a palavra de Deus diz para todas as famílias cristãs. O que acontece é que existem famílias que, por utilizar da graça, dos recursos da graça, elas conseguem alcançar um nível e um patamar e um padrão elevado, um padrão moral para a família, ao ponto de tornar-se tão bem vistas e consideradas como modelo. Mas, biblicamente falando, o modelo da relação entre marido e mulher não são outros casais, mas é a relação de Cristo com a própria igreja. Se a gente entender justamente esta relação e essa simbiose que existe de Cristo, que torna-se cabeça, porque o texto em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 21, 22 e 23, diz que Cristo, depois de exaltado, foi colocado como cabeça de todas as coisas. E o Cristo, este Cristo exaltado, foi dado à igreja como cabeça da mesma, e a mesma dado a Cristo como sendo o seu corpo. Então percebe-se uma simbiose. Da mesma forma, é o marido e mulher. Quando os dois se tornam uma só carne, gera-se uma simbiose. E o padrão que o casal deve seguir é justamente o padrão dessa relação entre Cristo e a igreja. E Paulo justamente vai apresentar estas características que devem existir neste casal. Vamos observar aqui alguns princípios que Paulo está nos trazendo a respeito da doutrina da família, onde é apresentado direitos e deveres do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos pais para com os filhos e os filhos para com os pais. Vamos observar aqui, queridos, se existe uma unidade entre pai e filho, do filho para com a igreja, e a ordem em Efésios capítulo 4 é a manutenção da unidade da igreja, o capítulo de número 5, ao entrar sobre o tema da família, isso quer dizer também que as famílias que fazem parte dessa igreja invisível, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo sobre a face da terra, então essas famílias também têm responsabilidades para manter esta unidade. Como eu disse aqui, uma família fortalecida é uma bênção para a igreja, porque família fortalecida, igreja cada vez mais fortalecida. Família enfraquecida, infelizmente,
igreja enfraquecida também. Isto porque todos nós sabemos que a família é a célula máter, tanto da sociedade como também a própria igreja é constituída dessas células. E se ela é constituída dessas células, se está dentro de um contexto da unidade que existe entre Cristo e a igreja, e o padrão bíblico é Cristo na sua relação para com a igreja e da igreja para com Cristo, assim também os casais devem se posicionar um para com o outro com base nesta unidade que existe entre Cristo e a igreja para manter a unidade do casamento e este casamento ajudar também na unidade e no fortalecimento da igreja. Vamos observar aqui que para manter esta unidade, Deus estabelece aqui alguns deveres ou responsabilidades que cada um individualmente deve praticar. Por exemplo, nós vamos encontrar na Bíblia aqui que uma família, sendo cristã, ela tem algum papel a desempenhar na relação de um para com o outro. Vamos observar aqui que nos deveres que se existem para como esposa, o homem tem um papel da liderança familiar. Bom, o homem é o cabeça. Mas observe que dentro do contexto do capítulo de número 5 de Efésios, de que esta liderança ela deve ser baseada no amor. E é isto aqui que o autor procura enfasejar. Toda e qualquer liderança do chefe da família deve ser baseada no amor. Isto porque Jesus é o modelo. E ele diz que houve uma entrega de forma incondicional, de um amor incondicional de Cristo para com a igreja. Houve um sacrifício para que a igreja pudesse existir e ao existir ser mantida. Então observe que da mesma forma os maridos devem se posicionar em relação às suas esposas. É uma liderança baseada em amor, não em autoritarismo, não em imposição, não no sentimento de grandeza. Porque se observarmos bem dentro do contexto do capítulo 4 de aos Efésios, uma das primeiras exigências para a manutenção da unidade da igreja é a humildade. Observe, a humildade, a longanimidade e a mansidão foram as três características que nós tratamos na lição anterior, que fala que os crentes devem manter na relação de um para com o outro. E são esses mesmos princípios que devem ser trazidos para a relação familiar. A humildade, a longanimidade e a mansidão é essencial. Isto porque, embora o homem sendo o cabeça da sua casa, da sua família, baseado no modelo de Cristo, que é o cabeça da igreja, esta liderança ela deve ser refletida com muita humildade. Mas humildade ao ponto de servir. Exemplo do mestre, que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate. A mesma forma é a liderança do homem. É baseada numa humildade e no amor. É reconhecer que a sua esposa é parte dele, que o seu filho é extensão dele e que precisa de uma liderança humilde e amorosa. É preciso lembrar, irmãos, que nós somos falíveis, somos limitados. Portanto, não somos absolutos e isto não nos dá base para espécie de autoritarismo, o abuso da autoridade, seja como pai, seja como marido. É preciso termos uma liderança baseada justamente neste amor. Vamos observar aqui também, nas minhas anotações, eu coloquei aqui, para que a gente pudesse entender bem, é que o papel do marido aqui, segundo o que o texto bíblico apresenta, é também a manutenção espiritual, financeira e material de suas esposas. Por exemplo, quando o texto bíblico diz que Cristo se entrega para purificar, para santificar a igreja, aqui está tratando da vida espiritual da igreja. E isto aqui, trazendo para o casamento, refere-se também ao homem, que tem uma responsabilidade ímpar de levar a sua mulher para uma vida melhor com Deus, para um compromisso com Deus. Observe que o texto bíblico, em 1 Coríntios, capítulo de número 7, o próprio Paulo, quando se diz
que uma das duas partes, quando querer se consagrar, isso tem que ser com consentimento mútuo. E é preciso, neste momento, quando a mulher quer se consagrar, o homem conversar, dialogar, compreender e liberar o espaço para que ela possa ter o seu momento com Deus, o seu momento de consagração, o seu momento de busca, de jejum, para que ela possa melhorar na sua vida espiritual. Uma vez que ela melhore na vida espiritual, vai ajudar ela a se fortalecer e ajudar o seu esposo na liderança da família. Então é essencial que o homem tenha justamente isso sempre em mente. Então ele deve, primeiro passo, ceder um espaço para ela, para se consagrar, para se dedicar a Deus. Outro ponto também é que o próprio esposo tem o dever de orar, de jejuar em prol da sua esposa e compreendê-la em todas as suas necessidades. É nesse sentido que Paulo está orientando para nós seguirmos o modelo de Cristo. O que Cristo fez e o que Cristo faz com a igreja até hoje, o que Cristo fará pela igreja, já é um exemplo prático de como deve ser a relação do marido. Não é uma coisa de momento, tem que ser uma coisa constante, tem que ser uma coisa diária, tem que ser uma coisa persistente, de maneira que a sua esposa possa estar espiritualmente bem para lhe ajudar nas tarefas do dia a dia. Bem, observe aqui que Cristo faz isso pela igreja porque o intuito é de zelar pela vida da igreja para apresentá-la a ela naquele dia glorioso como uma igreja santa e irrepreensível. Então eu entendo aqui que o esposo tem esse papel, que contribui em muito para o crescimento da sua esposa e até mesmo para a salvação da mesma no dia do arrebatamento da igreja. Isto nós vamos encontrar em 1 Coríntios capítulo 7, essa ideia, quando a Bíblia diz que a mulher que é santa, ela santifica o marido e que através da influência santificadora dela, ela pode conduzir o marido para a salvação na pessoa do Senhor Jesus. Agora imagine o casal cristão, principalmente a esposa, sendo santificada agora pelo marido, pelo convívio do marido, e ela cada vez mais crescendo espiritualmente. Então isso aqui é de grande importância que nós atentemos para esta fala, porque aqui você tem um advérbio de modo. Assim deve, isto é, do mesmo modo devem os maridos fazer com as suas esposas, provando este amor. Então observe que isso aqui é uma responsabilidade. Eu entendo também aqui que esta manutenção não é só na vida espiritual, mas é também em termos de fazê-la sentir sempre jovial. Da mesma forma que Cristo renova a igreja, que Cristo santifica a igreja, que Cristo cuida da igreja para mantê-la renovada, assim também é preciso ter a renovação e a manutenção do casamento, de maneira que a esposa ela possa se sentir sempre aquela jovem que sempre foi amada pelo seu esposo. É aquilo que eu venho citando aqui de Malaquias 2, que é a mulher da mocidade. É a mulher com quem nós temos aliança. E ela precisa continuar sentindo que ela é a mesma mulher que sempre foi amada. Observe aqui, queridos, o que diz o texto bíblico de Efésios 5, versículo 25, que nos diz assim: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Queridos, nesta questão de entrega, de amor incondicional, a gente percebe dentro da nossa sociedade, dentro das nossas igrejas, que para a manutenção do casamento, às vezes são as mulheres que mais se sacrificam para a manutenção do casamento e com isso da própria unidade da igreja. Porque, claro, se uma família está bem, a igreja vai bem. Bom, só que a Bíblia deixa bem claro que essa responsabilidade é para os homens, os chefes da família. A Bíblia deixa bem claro no Salmo de número 128, que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz será, tudo irá bem. A tua esposa é como um rebento de oliveira, a roda da tua mesa, e os teus filhos também. Então observe que o homem que possui uma liderança, ele mantém a sua família bem ordenada. Mas essa liderança, ela tem que ser baseada justamente numa entrega, num sacrifício, numa dedicação constante para a manutenção do seu lar, em especial da sua relação com sua esposa.
Em Efésios 5:28 nós temos a seguinte palavra: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Aqui Paulo está dizendo que na relação marido e mulher não deve haver nem o egoísmo e nem o machismo predominantemente na personalidade do homem. Primeiramente é preciso lembrar, nós temos um padrão a ser seguido. E esse padrão é Cristo na sua relação com a igreja. Assim deve ser a nossa relação com as nossas esposas. E em Cristo não houve uma atitude, em momento algum, de egoísmo, de machismo, de autoritarismo. Embora ele sendo cabeça, a que é pálida da igreja, como eu venho sempre dizendo, e o homem sendo a cabeça da mulher, a que é pálida da mulher, não deve também haver neste homem esse egoísmo, esse machismo, esse abuso de autoridade focado em si mesmo. Observe, o amor que o autor aqui está descrevendo em todo o contexto, os diversos comentaristas, eles têm dito, não é o amor eros, o amor de um homem para com a mulher, o amor erótico de um homem para com a sua esposa. Mas aqui ele usa a expressão agapau, da expressão ágape, amor de Deus. É o amor sacrificial, o amor altruísta, em que o homem abre mão dos seus interesses egoístas, do seu machismo, do seu ego, para viver agora uma relação com a sua esposa, amando ela como se ama a si próprio, amando ao ponto de sacrificar e entregar-se em sacrifício por ela. Observe que o autor vai dizer assim, porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e a sustenta, como também o Senhor faz a igreja. Então o homem tem essa responsabilidade justamente de amar a esposa desta forma altruísta, como também sacrificial, ao ponto de suprir necessidades financeiras, materiais, alimentícias sobre a vida dela, porque é isso que Paulo está aqui nos orientando. Bom, hoje na nossa sociedade nós estamos vivenciando moderna, que marido e mulher estão trabalhando, os dois trabalham, saem para trabalhar. A gente entende bem que embora o salário do marido às vezes seja pouco, a mulher resolve trabalhar, e isso às vezes em comum acordo com o seu esposo, o salário da mulher sempre é complementação do salário do homem, porque os dois ganhando, isso forma o salário da família. Então não é o salário dele e não é o salário dela, é o salário da família. Portanto, tem que haver uma junção, até mesmo financeira e material, na administração daquilo que eles conquistam como bens de consumo. Bem, e é isto que a Bíblia está nos recomendando, que é o papel do homem. A mulher entra como auxiliadora e o que ela faz é sempre para complementar a liderança do homem. Isto porque no versículo 30, Paulo vai dizer que nós somos membros do corpo de Cristo. E ele quer dizer com isso que se o homem é uma só carne com a esposa, e a esposa e o marido fazem parte de uma igreja, então o casamento deve ser mantido para a promoção e a manutenção também da unidade da igreja. Então observe aí, mais um texto corrobora de que família está envolvida justamente nesse contexto de unidade e é preciso que ambas as partes cumpram com seus deveres. E aqui Paulo, ele dá ênfase às suas responsabilidades, aos seus deveres. Paulo não apresenta aqui direitos, mas deveres de cada um. O único ainda que Paulo vem apresentar um certo direito é na questão dos filhos. Quando os filhos obedecerem, eles alcançariam a bênção de Deus e a longevidade. Mas, no demais, aqui a cobrança sempre é focada justamente nos deveres e nas responsabilidades do esposo e da esposa. E observe que a maior cobrança aqui vem do esposo. Por quê? Porque ele é a cabeça da sua família, cabeça da sua esposa, é o chefe do lar, é o responsável, é a quem Deus delegou tal autoridade e tal função na família. Observe, queridos, com todo cuidado na leitura do texto bíblico aqui, que eu tenho citado e lido com vocês, que quando o homem cumpre com as suas obrigações maritais e paternais, ele facilita o bom andamento da sua família. Em especial aqui nas suas obrigações maritais. Quando ele cumpre com a sua obrigação como chefe de família,
ele só facilita a vida da sua esposa. Isto por quê? Porque em Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 18, existe uma recomendação de Paulo a esse respeito em termos de facilitação da vida da esposa. Colossenses capítulo de número 3, versículos 18 e 19 nos diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Aí o versículo 19 ele diz: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com a amargura. Então observe que quando o homem trata a sua esposa com amor, com carinho, com a dedicação necessária no seu papel, no seu dever de líder espiritual, de uma pessoa cristã, ele facilita a sua esposa na submissão de forma conveniente, de maneira leve e espontânea. Quando o marido facilita, então, a relação com a sua esposa, tratando-a com amor, liderando-a com amor, cuidando dela com amor, se sacrificando com amor, ele só facilita a vida dela. Quando isto acontece, ela vai reverenciá-lo. Mas observe, existem duas palavras dentro da Bíblia para a palavra reverência. Eu citei uma delas que é chamada de pobeu. E a outra que eu quero citar aqui agora, que é chamado poberos. Pobeu traduz-se como uma reverência usada pelas esposas para o marido, em compensação a um amor, a um bom tratamento que ela recebe do seu esposo. Vou dar um exemplo. A história de Abraão em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículos 5 e 6. Eu quero usar aqui a palavra pobeu e provar a vocês que Sara tinha o maior respeito para com seu esposo, tinha uma consideração tão grande que o tratava de uma maneira carinhosamente boa e agradável. Isso aqui não é padrão, não é exigência para marido autoritário, para a mulher estar dizendo sim senhor, sim senhor, sim senhor. Não, isso aqui é um exemplo que é praticado por uma mulher cujo esposo a tratava de uma maneira amável, agradabilíssimo, e ela compensava ou recompensava de forma a reverenciá-lo também com amor. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículos 5 e 6. Nos diz assim o texto bíblico: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Então observe que Sara tinha tanto respeito com Abraão, pelo tratamento amoroso que ele dava para ela, que ela lhe chamava de Senhor de uma forma carinhosa e respeitosa. Isto aqui, ou este tipo de ação, é chamada de pobeu, reverência baseada em amor. Mas existe também uma outra palavra para um tipo de reverência, e é chamada poberos. A palavra grega pobero traduz como uma reverência, um tratamento que a mulher faz para com seu esposo por medo, por temor, porque ele é autoritário. E eu quero entrar num texto aqui para mostrar um exemplo de mulher que se submetia ao esposo, mas por medo, por temor, por receio e não por amor. E eu vou dar este exemplo aqui desta esposa que assim o fazia devido ao comportamento e à má conduta do seu esposo. Está em 1 Samuel, capítulo de número 25, versículos 3, 25 e 28. E a história que eu vou contar é a de Nabal e de Abigail. 1 Samuel, capítulo 25, versículo de número 3, nos diz da seguinte maneira: Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu tratamento. Era ele da casa de Caleb. Observe aqui a biografia que é apresentado dela e dele. Agora vamos verificar aqui outros textos para a gente fazer uma breve explicação. Versículos 25 e 28 que eu deixei aqui na minha anotação. Nos diz assim o versículo 25.
palavras de Abigail, né? Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal. Porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome. E a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviastes. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja ele dado aos moços que me seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme. Porque pelejas as batalhas do Senhor e não se acha mal em ti por todos os teus dias. A história aqui foi quando Davi veio pedir manutenção, ou mantimento, para Nabal, e Nabal nega o mantimento para Davi. Abigail não sabia, mas quando ela ficou sabendo, preparou o jumento, conduziu então toda a alimentação necessária para Davi e usou esta palavra referindo a seu esposo, que realmente era um homem duro e não sabia se relacionar com as pessoas. Percebemos aqui dentro desse capítulo de número 25, que era uma mulher que reverenciava, que respeitava, que submetia ao seu esposo, mas por medo, por temor. Mas não era por uma atitude, ou em resposta em uma atitude de amor por parte do seu esposo. Então tenhamos o cuidado para que as nossas esposas nos respeitem, nos reverenciem como um pobeu, como uma compensação do amor que devotamos a ela, e não como um poberos, por medo do nosso autoritarismo e das nossas imposições machistas e egoístas. Eu quero fazer aqui algumas outras pontuações focadas na mulher. Quando a mulher ela cumpre com os seus deveres como esposa, ela facilita também a vida do marido. Por exemplo, quando o homem ele exerce uma boa liderança sobre a sua casa, pode ter a certeza, ao lado desta boa liderança tem uma parceira, uma companheira que lhe ajuda. O Salmo 128, que eu já citei, é um grande exemplo, que diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O texto diz, feliz será e tudo irá bem. Aí quando ele chega em casa, ele encontra a mulher sentada à mesa com os seus filhos. Ali traz uma ideia de uma casa também já bem ordenada e bem organizada. Percebe-se dentro desse texto que quando a mulher cumpre com a sua obrigação como esposa e ele chega no seu lar, já encontra tudo bem ordenado, a comida pronta, tudo organizado, tudo bem zelado e os meninos também em comportamento agradável diante de Deus, bem como da forma que seu pai gostaria que o tivesse. Bem, uma das principais contribuições da mulher é a manutenção da própria casa, em termos de limpeza, em termos de alimentação e do bom ordenamento das coisas do lar. A mulher é uma parceira de grande utilidade que você vai perceber que na criação dos filhos a mulher sempre é mais presente do que o homem. O homem sai para trabalhar durante a manhã, retorna tardezinha. A mulher permanece boa parte do seu tempo cuidando dos filhos. E é ela que tem a responsabilidade de manter aquilo que o pai, que o marido estabeleceu como padrão para a sua família, do bom ordenamento do seu lar. A mulher segura, sustenta as rédeas, ajudando o seu marido nesta tarefa que é de grande importância. É isto que a gente também apreende do Salmo de número 128. Cabe aqui também, dentro daquilo que eu estou argumentando sobre o cumprimento dos deveres da mulher para com seu esposo e na sua família, uma pequena observação que a gente precisa ter em relação a Provérbios, capítulo de número 31. Às vezes nós exigimos um padrão muito elevado para as mulheres de Deus, para as esposas, para as mulheres cristãs, em nossos ensinos, em nossas pregações, em especial na qualidade de esposo para com as nossas esposas, por uma má compreensão de Provérbio, capítulo de número 31.
Vamos observar que a mulher virtuosa, de Provérbio capítulo de número 31, ali sendo tratado é uma rainha, que tem grandes responsabilidades para com o reino. Basta você pegar o capítulo de número 31 de Provérbios e perceber aqui que é um conselho de uma mãe, dando para o seu filho. E para provar o que eu estou falando, eu quero ler aqui Provérbio 31, versículo de número 1, que diz assim: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Aqui observe, é uma mãe de um rei, uma rainha mãe, ensinando o rei e apresentando as características de uma rainha. Versículo de número 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis ou de finas joias, conforme Almeida, revista e atualizada. Queridos, observe, os padrões estabelecidos aqui é para uma mulher rainha. Observe que este padrão não poderia ser utilizado e usado para cobrar das outras mulheres um nível elevado de comportamento e de moral como de uma rainha. Porque no versículo de número 29, observe o que é que o rei Lemuel vai dizer aqui. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Então observe que ele compreenda que cada mulher tem a sua qualidade e o seu valor. Então não podemos exigir para mulheres ou para todas as mulheres um padrão supra elevado, além daquilo que a Bíblia já tem solicitado no seu papel como esposa. Não podemos pegar o exemplo de uma mulher virtuosa e empregar para cobrar as nossas esposas esta virtuosidade sobre a vida dela, porque cada uma delas, observe, se procedem virtuosamente segundo a capacidade, o perfil, a característica, o temperamento, os padrões culturais, o caráter e aquilo que ela lhe tem de recursos para se proceder. Recursos da graça, recursos financeiros e recursos em gerais para que ela seja uma esposa. Bem, eu disse aqui que o padrão não são outros casais que servem como padrão para a minha vida. O padrão é a relação de Cristo com a igreja. Então eu não posso usar um exemplo de uma mulher virtuosa e exigir para minha esposa. Como você não pode usar uma mulher virtuosa para cobrar a virtude também na vida da sua esposa. Porque cada uma delas tem a sua característica e a sua individualidade. E é esta individualidade que precisa ser respeitada e não pode ser imposta por autoritarismo, um padrão acima da sua capacidade. Observemos aqui também, querido, agora o papel do homem e da mulher, marido e mulher, na qualidade de pais. O capítulo de número 6 aos Efésios, versículo 1 ao 4, vai tratar justamente sobre isso, principalmente o versículo de número 4. E eu quero fazer aqui algumas considerações após a leitura do versículo de número 4 aos Efésios, que nos diz da seguinte forma: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Observe aqui primeiramente a construção gramatical grega, que traduzido para português está assim: e vós, pais. A primeira observação que eu faço aqui é que a autoridade paternal e maternal, ela é delimitada. Como assim, pastor? Delimitada. A ela é imposta certos limites, o que deve e o que não se deve fazer em relação aos filhos. E aqui o texto está dizendo de forma bem clara: e vós, pais, não provoqueis a ira. Então, aí você percebe pelo não uma delimitação. Há um limite na autoridade dos pais sobre a vida dos filhos. Não é porque é filho que tem o direito de fazer como quer, do jeito que quer. Há um padrão bíblico para a criação do filho. Por isso que o texto bíblico diz: não provoqueis a ira a vossos filhos. E muitas das vezes esta ira é provocada pelo abuso excessivo
da autoridade dos pais sobre a vida dos filhos, com imposições, além daquela que os filhos têm a capacidade de o fazer, de obedecer. É preciso que os dois tenham equilíbrio, temperança nas decisões como pais, para que então os filhos não se irritem, os filhos não se irem e, em vez de se submeterem, promoverem neles um sentimento de revolta e de rebelião. É preciso ter cuidado. Então, a nossa autoridade como pais, ela é delimitada entre o que não se deve fazer, mas também o que deve fazer. E o que é que o pai deve fazer? O texto diz: criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. É isto que nós temos como obrigação e que devemos constantemente o fazer. Então, existem coisas na liderança do pai e na liderança da mãe, porque aqui eu entendo que os dois têm autoridades delimitadas, o que deve e o que não se deve fazer. Outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui nas minhas anotações é que também as responsabilidades é conjugada, é compartilhada. O texto diz: e vós pais, sim e não. Isto é, cria desse jeito, mas não faça desse jeito. Observe bem, se existe então uma responsabilidade compartilhada, neste caso, o homem não tem mais autoridade, mesmo sendo cabeça da mulher, ele não tem mais autoridade sobre o filho do que a mulher. E a mulher, sendo aquela que gera, não tem mais autoridade, muito mais ainda, acima da do homem. Mas os dois, de forma compartilhada, conjunta, divide a mesma autoridade sobre a vida dos filhos. Neste caso, é preciso haver entre os dois coerência, acordo, diálogo, na forma de criar o seu filho, de educar o seu filho. Agora é importante lembrar, existem padrões culturais familiares e existem padrões bíblicos. E é preciso avaliar se o seu padrão cultural é baseado em um padrão bíblico, porque a Bíblia, ela é o padrão geral para todos os seres humanos, em todo lugar, para toda a família, em qualquer momento da história. Portanto, toda e qualquer cultura tem que ser baseada na Bíblia. A grande dificuldade hoje na criação dos filhos é que muitas das vezes o casal vive harmoniosamente bem, como viveram durante muito tempo Isaac e Rebeca. Observe, um casamento que em Gênesis capítulo de número 24 vai mostrar que teve a aprovação divina, a orientação divina na união dos dois para a formação de uma só carne. Um casamento que era feliz. Mas com a chegada dos filhos, os dois não sentaram, os dois não dialogaram, os dois não tiveram justamente essa responsabilidade conjunta e compartilhada entre eles no bem educar dos seus filhos. De modo que o texto bíblico, no livro de Gênesis, vai mostrar no capítulo de número 25, e eu quero fazer esta leitura com vocês para que você possa entender que às vezes o casal, eles se relacionam bem, mas depois da chegada dos filhos, eles mudam seu relacionamento porque não discutiram, não dialogaram antes a relação quando marido e mulher na forma de criar os seus filhos. O texto bíblico vai nos dizer assim, Gênesis 25, versículo 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, que habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Então, observe que as preferências entre marido e mulher em relação a filhos, isso lhe ocasionou problemas no relacionamento dos dois. Se você pegar a história de Esaú, pegar a história de Jacó, os dois se desentendiam, não se compreendiam. Então observe que o pai, às vezes, se não tiver o cuidado e estabelecer todo o padrão cultural familiar baseado na Bíblia, pode provocar, baseado em seus padrões culturais, morais,
e familiares, que veio de famílias anteriores dos seus pais e que traz para a sua família, pode acarretar problemas na criação do filho. Portanto, eu repito, o padrão bíblico é o melhor padrão para se criar o filho e educá-lo de uma forma cristã, de uma forma biblicamente saudável. O que eu quero pontuar aqui em relação aos filhos é que a Bíblia exige duas coisas essenciais em Efésios. Primeiro, obediência. Segundo, honradez. O versículo de número 1 está escrito assim: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então observe aí o texto bíblico, que a cobrança para os filhos é obediência. Quando os pais, eles educam os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor, isto é, nos princípios morais, apresentando para eles o certo e o errado, e impondo limites em relação às práticas erradas que os filhos venham cometer, observe bem, o filho não encontrará tantas dificuldades para obedecer, porque ele entende que, primeiro, a doutrina e a admoestação não é do seu pai. É um padrão bíblico, é um padrão que precisa ser praticado. Bem, queridos, então quando se orienta o filho, conforme diz Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos do 6 ao 9, inculcando na cabeça do menino, porque a palavra lá no hebraico traz a ideia de abrir a cabeça com uma machadinha, isto é, colocar dentro da cabeça da criança, claro que não é literal, pelo amor de Deus, irmãos, mas colocar dentro da cabeça da criança a lei de Deus, a palavra do Senhor. A sua palavra como pai é importante, mas somente a palavra de Deus, ela é poderosa para dar a graça necessária para o filho obedecer. Então é importante você inculcar na cabeça do menino. A Bíblia diz andando, a Bíblia diz no caminho, assentando, levantando. Então, constantemente, é preciso você inculcar na cabeça do menino. Outro ponto também que eu vejo com essa expressão é que o pai precisa ter uma relação muito próxima e da mesma forma a mãe com os seus filhos. Porque o texto diz andando, caminhando, sentando e levantando-te. Então é preciso ser pai presente, mãe presente, para facilitar o filho na obediência àquilo que lhe faz, ou aquilo que lhe é imposto. Observe, não é tirando o fôlego, não é apertando, não deixando respirar, mas é mostrando o caminho, é indicando o caminho em que devo andar. Não é pegando pela mão, é indicando os passos que devem ser seguidos de acordo com o padrão bíblico de disciplina e admoestação do Senhor. É isto que a Bíblia nos apresenta em relação aos filhos. Então os pais, eles são facilitadores no crescimento moral, no crescimento espiritual, no crescimento físico e psicológico da criança. Outro ponto também que o texto bíblico nos diz é honrar aos pais. Honrar aqui traz a ideia de respeito aos pais. Só que esse respeito não se prende apenas no momento enquanto eles estão como crianças, pequenos dentro do lar. Mas após casarem-se, saírem, constituírem a sua própria família, os filhos o terem em respeito, em estima e em consideração, ao ponto de, na velhice, ajudá-los nas suas dificuldades. Isto você vai perceber no texto bíblico, quando agora os fariseus estavam dizendo assim: o que poderia aproveitar de mim é corbã. Esses homens que usavam essa expressão pegavam os pais e entregavam na responsabilidade do templo para cuidar dos seus pais idosos. Entregavam no templo e não tinham este cuidado. Então observe aí que quando os pais envelhecem e são honrados pelos filhos, os filhos, quando consideram o trabalho realizado pelo pai, o honra na velhice, cuidando e amparando em suas necessidades. Então essa honradez não se prende apenas ao fato de quanto pequenos, mas também quando adultos e quando seus pais envelhecerem, para ajudá-lo no momento das suas limitações
físicas. Para concluir aqui as minhas pontuações em formas gerais, como eu tratei, eu quero lembrar aqui que diversas mulheres estiveram presentes e contribuíram para o ministério de Jesus. Isso você vai encontrar em Lucas, capítulo de número 8, versículos do 1 ao 3. Então observe que elas estiveram sempre presentes na vida e no ministério de Jesus. No Evangelho, as mulheres elas foram dignificadas. Elas foram colocadas no mesmo patamar de dignidade espiritual e moral semelhante ao homem. Mas observe que isto só aconteceu, a depreciação da mulher, após a queda. Porque o texto bíblico vai nos mostrar em Gênesis capítulo de número 5, eu vou estar fazendo a leitura aqui para vocês, no versículo de número 2 em diante, quando o texto bíblico diz assim: homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Então observe aqui que quando Deus criou o homem, criou a mulher, Deus deu um nome para os dois, chamando-os de um único nome, Adão. Porque Deus os viam como uma unidade composta, macho e fêmea, homem e mulher, numa junção para a formação de um só corpo, ao ponto de Deus dar um único nome que representa justamente esta unidade. Isto porque a palavra Adão, em hebraico, significa Adam, que traz a ideia de barro. Todos os dois eram formados do barro. Todos os dois tinham o mesmo fôlego de vida soprado da parte de Deus. Então Deus sempre os viu em pé de igualdade. Infelizmente, após a queda, Deus disse, por causa do estado de queda, o homem exerceria uma autoridade, exerceria um poder muito maior sobre a mulher, ao ponto de torná-la subserviente. Mas em Cristo Jesus, pela cruz do Calvário, pelo evangelho que ele trouxe para nós, a mulher novamente voltou à sua dignidade diante de Deus, bem como da sociedade. Como disse o autor, por onde o evangelho tem chegado, as mulheres têm ganhado o seu espaço. Então a mulher está hoje no seu lugar que deveria estar, e não há necessidade, através de movimentos feministas, buscar mais espaço além daqueles que Deus estabeleceu para a mulher. Lembrando, nós não estamos em competição. A mulher não está em competição com o homem, nem o homem com a mulher. Marido e mulher não se competem. Eles se somam, se juntam para dar continuidade à unidade e o crescimento da igreja. Mas eu quero pontuar aqui que para haver justamente esta unidade e haver também um bom relacionamento marido e mulher e familiar, existe o padrão divino que não pode ser esquecido. E o padrão constitui-se no fato das responsabilidades individuais. Ao homem coube uma maior responsabilidade, a da liderança, a da mulher, auxiliadoras. E na qualidade de pais, a responsabilidade é compartilhada, conjunta na educação dos seus filhos para conduzi-los a uma vida com Deus. Eu espero que você tenha gostado, embora sejam apenas algumas pontuações e sejam breves as pontuações, mas que isso sirva para o teu crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e a paz do Senhor.